Olá, está começando mais uma edição do Debate Unibrasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade a serem debatidos por especialistas. Eu sou a Nicole Soares e hoje vamos falar sobre liberação de armas de choque para mulheres. O debate destaca o projeto de lei 632/19, que autoriza a comercialização de sprays de pimenta e armas de eletrochoque para mulheres maiores de 18 anos. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2018 mostram que, em 2017, foram registrados mais de 60 mil estupros. Casos de feminicídio foram cerca de 1.200 e homicídios com vítimas mulheres foram cerca de 5 mil. Em 2017, mais de 220 mil mulheres foram agredidas em seus lares. Em janeiro de 2019, foram registrados mais de 100 casos de feminicídio no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio entre 84 nações pesquisadas. Hoje, contamos com a presença da professora Amanda Cieslak, que é doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Obrigada pela participação, Amanda. Eu que agradeço. E contamos também com a delegada Tatiana Laís Guzella, que já trabalhou por vários anos na Delegacia da Mulher e atualmente está na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Muito obrigada pela presença. Prazer estar aqui. Então, vamos começar o debate. Vocês acham que a liberação do uso de armas de choque para mulheres com mais de 18 anos é uma medida eficaz? Olha, essas perguntas eu acredito que são assim um pouco complicadas de responder de sim ou não diretamente. Mas eu penso que pode se tornar uma medida talvez paliativa, mas para o problema como um todo eu não acredito que seja uma medida completamente eficaz. Eu acho que esse é um problema muito maior, no sentido cultural, né, no sentido muito mais amplo, num contexto muito mais amplo. E lembrando a máxima, talvez pense que não no sentido de violência se resolva com violência, porque nesse sentido seria uma forma da mulher talvez se defender, então não seria violência. Mas de que forma a mulher estaria preparada para a utilização dessas armas e pensando na maioria dos casos, que são casos em que há uma violência muito extrema, né, por parte ou do companheiro, ou né, de algum outro, né, enfim, do agressor, do assassino, de que forma essas armas, de certa forma, ajudariam, né, mesmo efetivamente. Então, eu não acredito que seja uma solução, a gente pode dizer assim, total para essa questão. Mas a questão, por exemplo, do transporte público poderia ser uma medida eficaz. Veja, quando você pensa em violência doméstica, como você trouxe bem os dados colocados ali no Atlas da Violência, nós temos que ter em mente algumas outras questões. Primeiro, a maioria destas violências ocorrem onde? No seio doméstico. No seio doméstico, a vítima estará portando uma arma de choque manual? Primeira questão. Ela estará portando um spray de pimenta? Segunda questão, com relação aos estupros. Nós também vamos ter notícias de que a maioria dos estupros, em especial de crianças e adolescentes, ocorrem no seio doméstico. Então, nós voltamos novamente à mesma questão. Esses números de estupro poderão mudar com relação a crianças e adolescentes que não vão portar esses tipos de armas menos que letais? Outra questão importante, a pessoa quando portar, vulnerável que será? Por ser mulher, automaticamente há uma vulnerabilidade física, que é o espírito da lei. A mens legis é a vulnerabilidade física, né? Aí você pode pensar o seguinte, ela, se não souber usar esses equipamentos menos que letais, será que ela não vai se tornar mais vulnerável ainda? Então, se ela tiver um treinamento para a utilização deles, pode-se pensar que possa ser eficiente. Agora, a plena eficácia de uma medida como essa nas mãos de pessoas que muitas vezes não têm treinamento para tal, talvez não seja tão interessante.
Somente complementando, né, o que a delegada acabou de dizer, o que eu penso é que talvez, apesar da importância de estar discutindo isso em forma de um projeto de lei, outras medidas precisam ser discutidas muito mais, que é a questão da própria educação sexual nas escolas, que é uma conscientização da população como um todo acerca desses casos de feminicídio, da própria conscientização da mulher em perceber casos que podem, posturas, que podem levar a um caso de violência doméstica, possibilidades de sair desse tipo de relacionamento, Talvez essas sejam medidas muito mais eficazes, porque a partir do momento que talvez a gente pense nesse projeto e diga, bom, ela tinha formas de se defender, De certa forma é você deixar com que o Estado ou outros órgãos responsáveis ou a população como um todo digam, não, já tinha ali a forma de se defender, então não lavamos nossas mãos. Outra pergunta que a gente já estava, com base aqui para vocês nesse debate, era sobre a legítima defesa. Até que ponto é legítima defesa e quando é violência, agressão contra outro ser humano também. Talvez a pessoa perceba que está em perigo, muitas vezes não é a situação e acaba usando a arma de choque, como a delegada estava me explicando anteriormente, que é uma arma de choque diferenciada, essa que tá para ser aprovada, não é a manual já é aprovada. E essa que é a taser, Na verdade, o projeto de lei fala em arma de choque, que é a manual, porque o taser é totalmente proibido. O taser é aquele equipamento, é uma pistola de arma de choque à distância, onde você dispara, efetua um ou mais disparos dependendo da pistola e vai ter uma voltagem muito maior, vai atingir a medula do agressor, do parado, vamos dizer assim, pela arma. Então, aqui a do projeto de lei é a manual. Mas hoje, na nossa regulamentação, o Exército Brasileiro, que faz essa regulamentação através de portarias e regulamentações, em especial a R105, ele não está expressamente proibido a arma de choque manual. Então, ele já não é restrito às forças públicas, como é o taser, ou também chamado o SPAC no Brasil, quando é o taser brasileiro, que é essa pistola que vai de 4 a 12 metros de distância, excepcionalmente mais que isso. Então, nós temos que ter consciência de que já se não é proibido, então é permitido. O que não está proibido, está permitido. Então, a arma de choque manual já pode ser adquirida, desde que sempre acompanhado da nota fiscal, ou fatura de compra. Agora, o spray de pimenta é proibida, sim, a venda sob diversas questões. Por exemplo, o spray de pimenta, que tem um dano muito maior do que, por exemplo, o spray de gengibre. O spray de gengibre ninguém conhece, mas ele é permitido, tem um dano muito menor e tem o stopping power, que nós chamamos, muito similar ao de pimenta, com muito menores danos e não é inflamável, por isso ele é permitido. Então, também é uma medida que pode ser imediatamente realizada para a mulher que queira se defender. E eu mesmo tive, na época da faculdade, o spray de gengibre, E nunca precisei, mas eu tinha no carro comigo. Então, assim, isso já tem muitos anos, Então, a mulher deve buscar formas de se defender, ou dentro do ciclo doméstico, inibindo a continuidade do ciclo de violência que muitas vezes está na nossa genética, no nosso gene lá atrás. Então não é só armar a mulher, e sim fazer a conscientização geral do povo brasileiro para esta questão. Sobre a voltagem da arma manual e da taser, a manual tem a capacidade, por exemplo, de matar uma pessoa? Veja, elas são chamadas armas menos que letais. No passado, de não muito tempo atrás, se dizia armas não letais. Só que teve tantos casos de parada cardíaca, de lesões, de queimaduras, que hoje não se fala mais armas não letais, e sim menos que letais. Então, dependendo da voltagem dela, que normalmente até 50 volts é a manual, até 50 volts, pode ser
demais para alguém que tem problema cardíaco. Pode ser levado. Então, pode levar à morte, e eventualmente já foram registrados casos que levaram à morte ou a sérias sequelas cerebrais. E se, por exemplo, acontecer um caso da pessoa vir a falecer porque levou um choque, nem que seja até na brincadeira, porque a gente já viu vários casos também, né, de pessoas que foram brincar com arma de choque e acabaram se machucando, a imprudência. Se isso acontecer, como essa pessoa vai ter respaldo na lei? Ela vai ter que responder por esses atos de que forma? Juridicamente, o Código Penal prevê que a legítima defesa, ela deve ser dentro do que se espera do homem mediano, proporcional ao ataque. Mas veja bem, é uma situação diferenciada quando nós falamos de vulneráveis, como são as mulheres, como são as crianças, como são a maioria dos idosos, como são os deficientes físicos, a sua maioria também, como são as mulheres grávidas em gestação mais avançadas. Nós estamos falando de vulneráveis. O que eu, que sou uma mulher, que aparentemente sou frágil fisicamente, como eu poderia defender-me de um eventual agressor? De qualquer um eventual agressor, com as armas que eu tenho ao meu redor, ou é um copo, ou é uma arma de choque, com aquilo que me está disponível, com o que está disponível. Se eu utilizar e eventualmente vir a causar um dano muito maior do que aquele que eu imaginava, a culpa também não foi minha, porque a minha intenção era de defesa. O problema está juridicamente em responder pelo excesso. Por exemplo, alguém mexe comigo na rua sem aproximação e eu disparo contra ele um objeto ou mesmo disparo de arma de fogo, no meu caso que tem porte. Enfim, eu vou além do que era necessário para aquele caso. Então aí nós estamos falando de um excesso doloso, que vai ser, legalmente eu vou responder por este excesso e pelos danos que ele causou, ou morte, ou lesão corporal, ou humilhações desnecessárias, né, na esfera jurídica. Agora eu tenho uma pergunta para a professora Amanda. Em relação ao público LGBTQ+, como eles estariam incluídos nisso? Porque a gente também tem vários números exacerbados de casos de morte a pessoas que estão incluídas nesse grupo. Então, essas pessoas talvez não teriam que estar incluídas nesse grupo de pessoas que estariam liberadas a ter uma arma de choque? Bom, né, eu acho que partindo do princípio, pensando no caso de que, bom, se a lei realmente, né, fosse efetivado o projeto, fosse efetivado, por certo seria um grupo a ser incluído, né, justamente por ser um grupo que se encontra em uma situação também de vulnerabilidade, né, assim como o grupo, né, das mulheres nesse sentido, né. Agora, exatamente como eu disse nesse momento, a discussão é muito parecida, né, a discussão que envolve, né, o grupo LGBTQ+, o grupo das mulheres, eu acho que são questões que precisam ser discutidas de uma forma muito mais ampla, né, que envolvem toda essa conscientização. Eu me lembro agora, né, de uma discussão que teve 2 ou 3 semanas atrás sobre a criminalização da homofobia, né, que então envolveria todo esse grupo. É lógico que é uma questão que automaticamente nós nem pensamos, né, é lógico que precisa ser criminalizado. Né? Mas aí eu fico pensando, o racismo é crime no Brasil há pelo menos mais de 30 anos. Isso significa que de alguma forma práticas racistas diárias deixaram de acontecer em menor ou menor grau? Não, né? E isso está envolvido com o quê? Né? Com a própria questão, né, do estudo do nosso passado, com a própria questão, né, da conscientização sobre várias, né, questões atuais. Então eu penso que talvez essas sejam medidas paliativas que podem levar muitas vezes a situações mais problemáticas, mais complicadas, né? Então claro que, e pensando nesse sentido, os dois grupos precisam então nesse sentido de atenção. Não sei se exatamente com esse seu projeto seria a solução. E nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais um debate. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil.
de volta com o debate Unibrasil. Hoje o nosso tema é sobre a liberação do uso de armas de choque para mulheres acima de 18 anos. O projeto de lei 632/19 prevê que mulheres acima de 18 anos possam usar armas de choque para se defender. Nós estamos com a delegada Tatiana Guzella e a professora e doutora da Universidade Federal, Amanda Cieslak. É um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Antes de voltar ao nosso debate, eu vou chamar uma enquete que a repórter Yasmin Ferreira foi ao campus do Unibrasil conferir com os alunos, com os universitários, qual que é a opinião deles sobre o assunto. Confere aí. Joyce, você conhece já o projeto de lei que aprova o armamento da mulher? Sim, O que você acha disso? eu super apoio. Eu acho que deve acontecer. Seria uma forma de nós mulheres nos defendermos, né? Porque hoje em dia é impossível. Você sai na rua e é assédio, é morte, né? Seria uma forma de prevenção, de cuidado. Uma forma de defesa, então. Exatamente. Interessante, né? Uma forma dela poder se defender de algum abuso, alguma coisa, furto, esse tipo de coisa, né? Você acha que traria algum mal para a sociedade esse benefício para a mulher ou não? Seria só em defesa mesmo? Olha, tudo depende da pessoa que for utilizar, né? Então, há pessoas e há pessoas, né? Você conhece o projeto de lei de armamento? Já ouvi falar. Eu sou totalmente a favor, porque eu sou uma pessoa que sai da faculdade e vou embora de ônibus, eu ando umas 2 quadras para chegar até minha casa. Então é extremamente vazio, é uma rua muito tranquila, então eu acho que seria muito bom. Eu sou a favor, porque por tudo o que está acontecendo hoje é uma forma delas se defenderem melhor. Eu acho que em vista do que está acontecendo, eu não vejo uma outra alternativa, a não ser o armamento feminino. Seria um benefício, então, para evitar males maiores. Exatamente, até porque a gente não vai... Mas no meu pensamento, eu não digo arma de fogo, né? Mas pelo menos uma defesa, né? Um spray de pimenta, alguma coisa que pelo menos dê tempo de você reagir. Bom, eu acho que se for de uma maneira bem implementada, com uma conscientização prévia, é totalmente válido. Como vimos na enquete, entre os jovens a aceitação foi unânime. Eles estão tendo mais conscientização sobre o assunto? Vamos ver. Professora, você que está dentro da sala de aula diariamente, você percebe que os alunos têm mais essa conscientização? Geralmente são alunos de 20 anos, 22, por aí. Olha, o que eu tenho percebido é uma postura muito combativa, né, da maioria desses jovens e uma tentativa de inserção nesses debates. Né, uma tentativa de inserção que muitas vezes a gente pode dizer assim, motivada, né, pelo próprio conhecimento de causa dessas questões, né, ou foram pessoas que sofreram violência doméstica, ou que conhecem pessoas que sofreram, né, como a delegada estava dizendo aqui agora, né, é uma questão familiar que vem de muito tempo, então provavelmente uma avó, uma tia, uma prima, uma vizinha, uma conhecida, não é algo que ninguém nunca passou. Né? E é algo que tem se estimulado, claro que se a falar, não ter vergonha, não se achar culpada, né? Há toda também uma discussão em torno disso. E claro que isso acaba chegando para a sala de aula. Nas minhas disciplinas, né, que tem como foco de alguma forma a história, por certo, esses debates vão acabar acontecendo também. Mas o que eu vejo é exatamente isso. Quando a gente vê a enquete aqui e há uma aprovação imediata, o que se percebe é exatamente isso, essa necessidade de resolver uma questão de uma forma imediata, de uma forma completamente combativa, mas sem também esse perfil de se pensar, né, essa necessidade de se pensar na questão de uma forma um pouco mais complexa. Essa também não é uma postura que vem em relação a esse tema, mas é também, eu penso, né, que uma postura que atinge os jovens, especialmente, mais grande parte da população como um todo, né? Formular uma opinião muito rápida sobre determinado assunto. Você acha que seria interessante levar para a sala de aula esse tipo de debate para que as pessoas se interem mesmo do assunto? Porque a gente vê muita repercussão nas redes sociais, opiniões contra, opiniões a favor, mas sem muito fundamento, sem muito embasamento. Acha que seria interessante levar esses debates para dentro da sala de aula? Por certo, eu acho que é fundamental, tanto para a sala de aula quanto para outros canais de comunicação, né? Eu percebo que muitos dos problemas que nós temos hoje com relação a várias temáticas que vêm sendo discutidas de forma muito superficial, né, ou de uma forma muito boa ou mal, elas se dão em razão, né, do distanciamento de profissionais como historiadores, jornalistas, advogados e sociólogos com relação à comunidade em geral.
Normalmente nós falamos para os nossos pares, nós falamos para os nossos grupos, nós ficamos dentro da nossa bolha, né? E poucas vezes temos esse trabalho, que não seria um trabalho, mas seria também uma função social da profissão também de falar para a comunidade. Acredito que uma forma de falar com a comunidade é falar em sala de aula também. E claro que a sala de aula é lugar para o conteúdo a ser discutido, é isso que se faz na sala de aula, mas existem as questões transversais. E essas questões transversais, né, elas fazem parte do que se entende por uma escola, por uma universidade. Então, acredito que essas questões não podem ser dispensadas. E, doutora, você acha que talvez um trabalho da polícia dentro das escolas, das universidades, para falar sobre segurança, talvez traria uma educação maior sobre defesa pessoal, até sobre conscientização mesmo, sobre feminismo, sobre questões que estamos tratando além da arma de choque? Porque não é só a arma de choque, mas todo um contexto social. Exatamente, você falou muito bem. Nós estamos apenas olhando um lado de um prisma que tem muitos lados e nós temos que ter muita humildade para conseguir se deslocar e olhar esta mesma questão, que é muito complexa, sobre um outro ângulo. Veja, quando nós falamos em polícia na escola, eu sou totalmente a favor da cátedra, dos debates em cátedra, porque ali nós podemos, primeiro, avaliar o que pensa quem está ali, avaliar como pensa o jovem, como pensa a sociedade daquela faixa etária, ou mesmo dos professores, o que pensam aquele grupo, né? Segundo lugar, eu penso assim, que eu acho que a arma de choque ou o spray de pimenta, se aprovados, eles vão ter benefícios, mas não dá para se iludir acreditando que eles vão ser a solução de um problema. Primeiro porque os índices de violência doméstica, como eu já comentei, a maioria são no seio do lar, e você não vai estar fazendo o almoço no fogão com a arma do lar. É ilusão isso. Agora, em especial, para os estudantes dessa cátedra que apoiam essa ideia, que gostam da ideia de poder estar minimamente armados, sem dúvida que é incrivelmente bom, porque eles podem ter uma segurança mínima desde que saibam portar, né? Então eu acho que, como tudo, tem um lado bom e tem um lado perigoso, em especial dos nossos governantes, isso de uma maneira em geral, de qualquer ente federativo, de olvidar, de esquecer de outras políticas necessárias para esta questão. Então, eu, por exemplo, sou a favor de que não só seja liberado para as mulheres. Eu acho que pode ser liberado sim, desde que haja um curso prévio de utilização para a própria pessoa não se lesionar, para não haver uma criança lesionada, enfim, qualquer um que não possa mexer. Um spray de pimenta, ele, se for liberado, ele tem efeitos colaterais seríssimos. Se for com uma criança, pode levar a cegueira, se for, tem N situações já relatadas. Então, nós temos que avaliar até que ponto isso, nós vamos deixar isso como um slogan de segurança enganoso, né? Transparente e não sólido. E para essas pessoas que estão apoiando fielmente esse projeto, que dicas vocês dariam, talvez, que vocês já viram, que sabem que funciona, de defesa pessoal? Existem lutas? Na própria polícia existe algum tipo de defesa pessoal que é conhecido? Bom, eu vou... sim, por favor. Vou iniciar e já te passo a palavra. Bom, olha, há muita ilusão nisso. Primeiro lugar, que nós estamos falando de defesa de pessoas conhecidas e desconhecidas. Então, nas desconhecidas, você vai fazer uma abordagem a elas, sempre com muita atenção. E isso realmente há treinamentos bem específicos para isso, bem como lutas de defesa pessoal bem específicas. Agora, quando é pessoas conhecidas, como no seio da violência doméstica, e a maioria dos estupros são de pessoas que cobiçam, a abordagem é diferente. Denuncie, não continue com o ciclo de violência. Essa é a melhor defesa. Quando se trata de estranhos, que aí sim pode funcionar o uso de arma de choque, spray de gengibre, spray de pimenta, ou mesmo outras armas menos que letais, como ferramentas, né? A gente fala em cacetete, mas eu não uso isso. Mas qualquer arma que você possa minimamente se defender, eu já penso o seguinte, que saber que é frágil
é o primeiro passo. Eu sou frágil. O que eu posso fazer numa aproximação de um estranho quando eu caminho na rua? O que eu posso fazer? Eu posso sair correndo? Eu posso sair correndo. Eu posso gritar e já constranger aquele possível agressor. Na minha cabeça, ele pode ser o meu agressor. Eu posso me antecipar a isso dizendo: ei, você está se aproximando pelo quê? Você pode ter certeza que eu já fiz isso na rua. Eu já fiz isso à noite na rua. E dá muito certo, a pessoa imediatamente fica constrangida. E eu tinha certeza que naquele momento eu ia ser abordada. Para quê? Não sei. Não corri o risco para saber. Então, eu já posso me antecipar. É lógico que isso, muitos podem achar que é teratológico, que não vai acontecer, mas vai acontecer. Pode acontecer. São circunstâncias que eventualmente podem acontecer. E, em especial, o grito. Tem que saber gritar, né? Aprender a gritar, aprender a correr, buscar visualizar situações de perigo. Visualizar situações de perigo em ruas escuras, não abrir janelas à noite, em especial na capital. Tem diversas... olhar sempre no portão antes de abrir, se for preciso dar uma volta, seguir e não entrar em casa, dar mais uma volta ou duas se tiver pessoas paradas ao redor. Enfim, pecar pela prevenção, né? E não pela omissão de atos. Tem alguma consideração, professora? Eu acredito assim, né, que só complementando, não, mas pensando também uma outra perspectiva com relação assim a essa questão mesmo, né, das mulheres, a questão dos feminicídios, exatamente isso assim, né, a denúncia e procurar redes de ajuda, redes de apoio, que também são formas de você talvez se encorajar, porque muitas vezes é isso, passa muito pela vergonha, pela humilhação, né, você perceber que tem pessoas que talvez passaram coisas parecidas, que você não está sozinho. E isso é algo que você pode, claro que você não vai sair falando isso para qualquer um, às vezes você não quer falar com alguém, com pessoa conhecida, procurar redes sociais nesse sentido, buscar ajuda dessa forma, até ligar para a denúncia, né, e falar nisso, não precisa, às vezes está com medo de denunciar exatamente o que aconteceu, mas falar sobre a questão, procurar se abrir, eu acho que talvez seja uma forma de sair daquele ciclo vicioso, né, em que se está inserido, que pode levar a, né, a um caso de estupro, pode levar a um caso, né, de assassinato, enfim, a casos mais graves relacionados à violência. Obrigada. Gostaria de agradecer pela participação da Amanda Cieslak e da Tatiana Guzella nesse enriquecedor debate. Alguma consideração final das duas para a gente encerrar esse debate? Temos que ter mais debates sobre esse assunto. Com certeza. Na próxima debateremos outros assuntos, né? Mais relevantes, talvez, menos relevantes, mas que enriquecem o nosso vocabulário e a nossa bagagem cultural. O Debate Unibrasil fica por aqui, espero que tenha gostado do programa. Não esqueçam de curtir e nos acompanhar também pelas redes sociais. Acesse também o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br. Muito obrigada. Tchau, tchau.